nós vamos falar um pouco sobre a abordagem do design centrado no usuário, também conhecido pela sigla DCU. O design centrado no usuário, ele pode ser entendido como uma abordagem do processo de design que coloca as pessoas no centro de desenvolvimento de produtos e serviços. E já existe inclusive uma ISO que regulamenta, os princípios dessa abordagem dentro do processo de design. É a ISO 9241 de 2010. O DCU, o Design Centrado no Usuário, então ele é um processo que envolve obter profundo conhecimento dos usuários, ou seja, das pessoas que vão utilizar um produto ou um serviço, especialmente nas etapas de concepção e avaliação das soluções que são criadas. Então aqui do lado a gente tem uma figura que ilustra as principais etapas do processo de design. A gente tem uma etapa inicial chamada de análise ou identificação de necessidades, onde a gente envolve pesquisas para conhecer um pouco mais sobre os usuários e suas necessidades. Depois a gente tem uma etapa de concepção, ou seja, de criação de soluções. A etapa de design é aqui entendida como processo de criação de protótipos. E depois a gente tem a etapa final aqui, uma etapa de avaliação e evolução das soluções que são desenvolvidas. E essa etapa normalmente envolve também os usuários, A gente pode realizar testes, enfim, validações para coletar os feedbacks dos usuários e avançar nesse processo de criação de soluções. E a ISO, 9241 de 2010, ela também traz alguns princípios do processo de design centrado no usuário, que eu vou explicar um pouco mais nesses slides. Então, as soluções são baseadas em profundo conhecimento sobre os usuários, por meio de pesquisas. Os usuários reais são envolvidos no processo de desenvolvimento das soluções, ou usuários mais próximos daquele público, daquele que representa os usuários reais. As soluções são orientadas por meio de testes e avaliações com os usuários. O processo é iterativo, ou seja, ele é cíclico, As soluções são testadas e redesenhadas ao longo do processo. Ele não é um processo linear de pesquisa, criação de soluções e entrega de resultado. As soluções elas devem considerar toda a experiência dos usuários, em diversos canais e ferramentas. Então, a gente está falando de uma visão um pouco mais ampla. E a equipe, de preferência, a equipe que está desenvolvendo as soluções, ela deve ser multidisciplinar, Ou seja, complementar. Então, quando a gente está falando de design centrado no usuário, em um processo de criação de soluções, produtos ou serviços, a gente está falando de uma mudança de mentalidade. Em vez de se perguntar onde podemos aplicar uma nova tecnologia, a gente deve, na verdade, se perguntar que tecnologias estão disponíveis ou podem ser criadas para proporcionar um suporte melhor às metas e necessidades dos usuários. Ou seja, então é um processo que tem como princípio entender, como primeira etapa, entender melhor as necessidades dos usuários para daí sim pensar em novas soluções. E aí eu trago aqui, para a gente finalizar, a autora, a Price, que traz o ciclo de desenvolvimento do design centrado no usuário, como eu falei, como ciclos iterativos de desenvolvimento. Então a gente tem aqui uma etapa inicial de estabelecimento de requisitos, de identificação das necessidades dos usuários. Depois a gente tem o design de alternativas, onde a gente pode desenvolver, a equipe pode desenvolver, e é até preferível que seja assim, desenvolva mais de uma solução para resolver aquele problema, aquela necessidade identificada. Depois a gente tem a etapa de prototipação, que é a etapa de criar, de concretizar as ideias em protótipos para que isso possa ser validado, avaliado com os usuários, que seria a última etapa aqui. E como um processo iterativo, por isso que tem várias setas aqui indicando nessa figura, que a gente pode retornar uma etapa anterior, dependendo dos resultados que a gente tem,
E a gente tem no processo final o produto ou serviço, né, a solução final. Como exemplo de um projeto real que eu trabalhei, focado na experiência do usuário, em desenvolver soluções focadas na experiência do usuário, eu vou trazer aqui o caso da Resale. A Resale é uma plataforma online que tem como proposta a comercialização, né, a venda de imóveis retomados. E a gente aplicou, né, dentro da empresa, junto com a equipe, uma técnica chamada mapa de jornada do cliente, que tem como propósito a criação de um mapa onde a gente tem a visualização dos principais pontos de contatos do cliente final, né, dos usuários, com o produto ou serviço que está sendo criado ou desenvolvido. Então, aqui eu trago um modelo, né, de como pode ser esse mapa da jornada do cliente. E quais são os principais elementos? Ele é uma linha do tempo, onde a gente vai mapeando os principais pontos de interação desse usuário com o cliente, com o produto ou serviço. Então, a primeira camada aqui em cima, a gente tem os estados emocionais. Definem os estados emocionais dos clientes em cada passo da jornada. Se, por exemplo, no início do processo ele está se sentindo curioso, ansioso, com alguma frustração, né? São exemplos. A segunda camada são as atividades mesmo do cliente, são as atividades que ele executa em cada passo da linha do tempo. Por exemplo, fazer o cadastro, iniciar uma busca, pedir ajuda, são as ações mesmo que ele realiza ao longo da interação. Aqui a terceira camada a gente teria os pontos de contatos. O que são os pontos de contatos? São os pontos são as ferramentas, as interfaces, né, as plataformas que o cliente entra em contato com aquele produto ou serviço. Então pode ser a própria plataforma web, né, os sites, um aplicativo, um chat de interação, enfim. O quarto ponto a quarta camada, a gente teria as ações da empresa, que são as atividades que a empresa, né, ou a instituição pode desenvolver, tornar visível e que vão dar suporte para aquele ponto de contato na jornada do cliente. Então, são ações mesmo que a empresa pode desenvolver. Então, por exemplo, criação de um site, desenvolvimento de uma equipe de suporte online. E, por fim, a gente tem uma camada aqui no final para mapear insights e oportunidades, que seriam mapear todas as ideias criadas durante o planejamento desse mapa, que podem trazer melhorias para o serviço ou resolver os momentos mais críticos da jornada do cliente. Esse é um processo de design colaborativo, né? Uma ferramenta que a gente realiza de preferência de forma presencial, né? Tem como a gente realizar também de forma virtual, mas os workshops que eu já participei, eles são presenciais, então a gente tem essa impressão do mapa, né, num papel grande. Então aqui tem a equipe participando, o dono da empresa, a equipe de desenvolvimento, designers. Então todo mundo colocando a mão na massa aqui mesmo para fazer o mapeamento dessa jornada. Então a gente utiliza essa folha grande impressa, que é esse modelo que eu mostrei, da jornada do cliente com as camadas, né? E a gente utiliza de post-its para ir identificando cada ponto dessa jornada. E aqui é o mapa final, né? Um pedaço do mapa final. Não dá para ver em detalhes, mas é só para mostrar como é que isso pode ser mapeado utilizando post-its, né, a princípio, e depois a gente pode passar isso para um formato, formalizar isso mesmo num documento. E daqui a plataforma foi desenvolvida, né? Entrou em processo de criação dos protótipos, depois a gente teve uma etapa de avaliação, de realização de testes de usabilidade com os usuários e o produto final já está online, que é resale.com.br. Então é só um caso mesmo para exemplificar o uso de uma das técnicas que podem ser utilizadas para a gente pensar a experiência do usuário dentro do desenvolvimento de um produto digital, né, aqui no caso.